Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wesley, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Read Books. Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês todos os livros que eu li no mês de novembro, então vamos ao vídeo sem mais delongas. O primeiro livro que eu li em novembro foi a quarta crônica desse volume único de As Crônicas de Nárnia, que foi O Príncipe Caspian. Eu já fiz uma resenha para ela aqui no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, mas eu adianto que eu adorei essa leitura, eu dei 5 estrelas e eu super recomendo. Inclusive, se você não sabe ou se você não tá por dentro do projeto que tá rolando aqui, eu vou deixar o link onde eu explico o projeto e o link das outras resenhas, todos aqui embaixo numa playlist, então confiram lá se vocês tiverem interesse. O próximo livro que eu li foi escolhido por vocês no projeto Qual Livro Devo Ler, que foi uma história meio que engraçada do escritor Ned Vizzini. Ele também já tem resenha aqui no canal, então eu não vou falar sobre ele. Eu só posso adiantar que é uma história muito boa, a leitura desse livro vale muito a pena. É uma história super bem escrita, com um desenvolvimento de personagens muito bom, consegui gostar de todos eles. Eu dei 5 estrelas e esse com certeza foi o melhor livro que eu li em novembro. Vou deixar o link da resenha aqui embaixo para vocês darem uma olhada, confiram lá porque tá bem legal. E 5 estrelas. O terceiro livro que eu li, na verdade, é um conto e eu li ele em e-book, então não tenho ele físico aqui para mostrar para vocês. O nome é Pá de Cal, escrito pelo Gustavo Ávila, e sim, o mesmo Gustavo Ávila que escreveu O Sorriso da Hiena, então, né, podem colocar as expectativas lá em cima. O conto vai contar a história de... O conto vai contar é ótimo, né? Mas enfim, a gente vai acompanhar a história de 6 pessoas que acordam num bairro. Elas acordam sem memória, então elas não sabem quem são, elas não lembram os nomes, não sabem como chegaram ali e por que elas estão ali, né? Elas acordam cada uma numa casa e dentro das casas tem uma caixa, né? Cada casa tem uma. E junto com essa caixa tem uma carta e uma chave. Na carta tá explicando que para a pessoa recuperar a lembrança e as memórias dela, ela tem que abrir essa caixa e para abrir a caixa ela precisa da chave dela e as outras 5 chaves das outras pessoas que estão ali nesse bairro, na mesma situação que eles. Então a gente vai... E tem um detalhe bem interessante também, é que assim que uma caixa for aberta, as outras 5 caixas vão meio que se autodestruir, então somente uma pessoa vai, né, ter as lembranças e as memórias recuperadas. E é bem interessante a gente acompanhar como que o autor conseguiu escrever uma história tão fantástica, porque ele foca na maldade, entre aspas, do ser humano, como que a gente ativa um gatilho de autodefesa quando a gente é colocado numa situação em que talvez a gente tenha uma perda grande. Como que a gente consegue colocar as nossas necessidades na frente do outro sem medir as consequências. E aí depois que a gente toma as atitudes, a gente vê que talvez não tenha sido a atitude certa. O ponto que o ser humano é capaz de chegar quando o objetivo que ele quer tem um determinado obstáculo, então, tipo assim, eu não interessa o obstáculo, eu vou chegar onde eu quero, e se eu precisar matar, eu vou matar, se eu precisar roubar, eu vou roubar, se eu precisar ficar escondido, eu vou ficar escondido, e é muito interessante isso. Eu adorei porque o autor conseguiu desenvolver uma história muito boa em 40 páginas, a gente tem um começo, um meio e um fim, e eu adorei o final, sério, gente, é muito satisfatório. Esse conto ele tem um super potencial, aquele, né, super leigo no assunto, mas na minha opinião ele tem um super potencial para se tornar um livro se o autor quiser, porque ele deixa algumas coisas sem respostas ali, e é intencional. As respostas não necessariamente são importantes, mas se ele quisesse trabalhar isso, ele conseguiria escrever uma história aí de umas 150, 200 páginas, enfim. E eu gostei muito, leiam esse conto. Eu li ele pelo Kindle da Amazon. Eu comprei, na verdade, na Amazon, tava de graça, então valeu super a pena. Eu não sei se ele ainda tá de graça, eu vou tentar procurar o link, se eu achar eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Mas sério, gente, eu super recomendo, eu dei 4 estrelas e ansioso pra mais coisas do Gustavo Ávila. O próximo livro que eu li foi Estrela da Manhã, do escritor André Bianco. Aqui a gente vai acompanhar a história do Rafael. Ele é um garoto de 11 anos que sofre muito bullying, inclusive ele é agredido fisicamente quase todos os dias na escola por um outro garoto chamado Maguila. Na verdade, ele tem um outro nome, mas na maior parte do livro ele é chamado por esse apelido.
E esse garoto, ele é filho de uma mulher muito importante ali naquela cidade, ela é muito rica e ela tem um spa que meio que movimenta a economia da cidade. Então, meio que todo mundo que deve um favor pra ela, ela vive agradando as pessoas, então ela vive dando presente pros outros. E inclusive para a diretora e para a professora do Rafael, ela dá bastante vale, enfim, dia de spa. E elas aproveitam isso bastante, mas ela faz isso justamente para a professora e para a diretora meio que passar um pano na bagunça que o Maguila faz. E por conta disso, elas acabam meio que fechando os olhos para a agressão que o Rafael sofre todo dia. E chegando em casa, ele tenta contar isso pra mãe, só que a mãe também é funcionária dessa mulher, ela trabalha pra essa mulher. E como o pai do Rafael morreu há algum tempo atrás, quem mantém a casa é ela. E ela não pode se dar o luxo de perder um emprego só porque o filho tá com a desavença com o filho da patroa dela. E ela meio que deixa a história pra lá, ela fala que vai tomar uma atitude, mas não toma atitude de coisa nenhuma. No momento ali ela fica com raiva, mas logo ela deixa a raiva de lado e vai continuar trabalhando. E até um certo ponto eu tava entendendo isso, o lado da mãe dele de querer proteger o filho, mas ao mesmo tempo não poder ir totalmente contra, porque senão ela perdia o emprego e por decorrência disso ia acontecer muitas coisas negativas ali na vida deles. Mas chega um determinado ponto da história que eu quis entrar no livro e dar uns tapas na cara dessa mulher pra ela acordar, sabe? Porque o filho dela tava chegando em casa roxo, sendo agredido todo dia, e ela não fazia nada só por conta do emprego. E além também dele, temos o irmão do Rafael, que é o irmão mais velho, e ele também tá cagando pro irmão. O irmão pra ele é só mais uma pedra ali no sapato, então ele meio que desconsidera que tem um irmão. E o único conselho que ele dá pro Rafael é tipo, chuta o saco dele e sai correndo. É esse o nível de conselho do irmão mais velho. E o Rafael ele tá tão cansado, tão saturado de ninguém prestar atenção nele, de ninguém proteger ele, ajudar ele, que ele acha que se ele conseguir invocar o espírito do pai, ele vai ter um conforto ali, porque só conversando com o pai dele ele acha que vai conseguir uma proteção. E ele acaba começando a se envolver com esse negócio de magia negra e tudo mais, e ele vai acabar chegando num aplicativo de celular, e através desse aplicativo ele vai invocar um demônio que se chama Estrela da Manhã. E esse demônio vai pedir 7 nomes para ele vai passar uma lista com nomes, e o demônio fala para ele que durante 7 dias ele vai livrar o Rafael e proteger ele de todo perigo e de todas as pessoas que enchem o saco dele. E é aí que a história vai começar, porque vai começar a ter consequência aí, esse demônio vai começar a matar os outros, e é basicamente isso, eu não posso falar muito mais. Mas, enfim, apesar desse plot, dessa premissa ser bem interessante, e eu pelo menos achei bem interessante, eu não consegui gostar dessa história, não consegui gostar desse livro. A primeira coisa que me atrapalhou bastante, eu acho que é até a mais importante, é que nesse livro tem muitos erros de português. E isso é de novo, porque eu já li 2 livros nacionais, e em ambos tinham muitos erros de português, e nesse aqui não é diferente, tem muito erro. Não sei se é porque é um livro nacional, as editoras não fazem uma revisão, eu não sei se é essa minha edição que tem erro de português, eu não sei o que acontece, mas essa edição aqui que eu li tem muito erro de português, e isso atrapalhou muito a minha leitura, atrapalhou o meu rendimento, atrapalhou meu entendimento da história como um todo. Outro ponto negativo é que eu acho que o autor ele meio que perdeu a mão na hora de escrever, porque uma hora a história tá bem infantilizada, até porque ela é narrada pelo Rafael, que só tem 11 anos, então tá tudo muito infantilizado. E outra hora tá super terrorzão, assim, sabe? Super tenebroso. Só que não tem uma transição de uma coisa pra outra. No meio da cena de terror tem uma coisa infantil, e no meio do infantil aparece o demônio e faz uma coisa de terror. E eu acho que essa dinâmica não funcionou pra história, ficou muito confuso, e eu acho que encheu meu saco, sério. Porque foi muito difícil de engolir o que o Rafael passa. E se a intenção do autor era me deixar com dó do personagem, ou, sabe, me fazer se sentir, ai meu Deus, bullying, não sei o que, não conseguiu, porque eu não senti nada disso. Não consegui me apegar com nenhum dos personagens, só senti raiva da maioria deles. Sério, são personagens rasos, mal construídos, na minha opinião. E eu não gostei da escrita, não gostei do desenvolvimento. A história que o autor tentou contar é bem interessante, pelo menos pra mim. E eu achei que em algumas partes do livro a história foi bem feita, sabe? Foi bem escrita. E o que eu senti, assim, do final, quando eu fechei a página, a última página, sabe? Quando eu fechei o livro, o que eu senti, a impressão que ficou pra mim é que estavam 2 pessoas escrevendo o livro, e que não só o André Bianco.
porque algumas partes do livro são muito bem escritas, são muito boas, sem erros de português nem nada, e outras partes são muito ruins, com muitos erros. Enfim, pessoal, eu não vou me alongar para falar mal desse livro, eu só posso dizer que eu não gostei. Por conta das partes boas, eu acabei dando 2,5 estrelas para esse livro, mas sério, não recomendo e eu tô muito decepcionado. Eu não sei se eu quero ler outras coisas desse autor, eu até sei que ele tem alguns outros livros, mas vou evitar. Se um dia vier calhar de eu ler, eu leio, mas vou evitar. E é isso, 2,5 estrelas. O próximo livro que eu li foi Ouvindo Deus na Tormenta, do escritor Max Lucado. Esse livro tem uma temática religiosa, mas eu acho que ele cabe para todo mundo, dá para todo mundo ler, porque o que eu senti mais aqui nesse livro, a essência dele é você se autoconhecer, você se autoavaliar, você fazer uma reflexão sobre a sua vida, sobre seus atos e atitudes, enfim. Aqui a gente vai ter a história meio que contada de uma forma religiosa, até porque, né, ouvindo Deus na tormenta, mas eu acho que se você não tem religião nenhuma, ou se você não acredita em Deus e nada disso, mesmo assim você consegue ler esse livro, porque o tema aqui não é te converter, não é fazer você virar evangélica nem nada, ou ter a crença em Deus, mas sim você fazer essa autorreflexão. Eu gostei bastante de algumas histórias que a gente tem aqui no meio e alguns links que eu consegui tirar do livro para minha vida. Eu consegui tirar algumas lições muito interessantes daqui de dentro, e eu não avaliei o livro, eu acho que não cabe aqui nesse livro uma avaliação de 5, 4, 10, enfim, estrelas. Eu acho que não cabe para esse livro, mas é uma leitura que eu super recomendo para qualquer pessoa. Sério, gente, se você tá aí passando por algum momento aí um momento mais reflexivo, ou se você tá enjoado de ler fantasia, ler qualquer gênero de literatura que não seja um livro, né, mais real ali, eu acho que esse aqui é uma boa pedida. E o último livro que eu li foi Naomi L. e a Lista do Não Beijo, do escritor David Levitan, com a Rachel Cohn. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dessa escritora. Eu não tenho ele físico aqui porque eu li ele em e-book. Graças a Deus que eu li em e-book, porque eu odiei esse livro, eu detestei. Mas eu vou tentar explicar aqui o pouco que eu entendi e depois eu falo o que eu achei. A gente vai acompanhar a história do L e da Naomi. Eles são amigos desde muito pequenos, eles moram ali no mesmo prédio, só que um determinado acontecimento entre os pais deles, na verdade o L ele tem duas mães, ele vive com um casal de lésbicas, e a Naomi tem a mãe e o pai dela. O pai da Naomi vai acabar traindo a mãe dele com uma das mães do L, e a partir daí vai, sabe, criar um caos ali no edifício inteiro, porque a mãe da Naomi ela vai ter uma reação muito explosiva na hora. Mas depois que tudo se acalma, a mãe dela acaba entrando meio que numa depressão, o pai dela sai de casa, e do lado do L, as mães deles acabam se perdoando ali, se desculpando, e a situação fica meio que no banho-maria, e elas vão levando ali o dia a dia. O foco da história é a amizade entre o L e a Naomi, só que a Naomi ela alimenta um sentimento muito forte de amor e expectativas. Ela quer que o L case-se com ela um dia e que ele tenha uns filhos e família. Só que ela sabe que o L é gay porque eles são melhores amigos e ele já falou isso pra ela e ele demonstra isso no dia a dia. Ela sabe que ele é gay, mesmo assim ela fica nutrindo esses sentimentos e tudo mais. E ela vai quebrar a cara mais pra frente, né? Como todos nós sabemos. Ela vai se ferrar ali mais pro meio da história, porque vão acontecer coisas. E eu acho que eu não posso falar muito, mas o plano é basicamente esse. O L e a Naomi tentando manter a amizade deles firmes ali, apesar de tudo que tá acontecendo ao redor. Porque a traição do pai da Naomi com uma das mães do L não é o ponto forte da história, não é o ponto principal. O problema que vai acontecer depois de determinada ação é que começa a ser o ponto principal da história, mas eu não posso falar porque é spoiler. Enfim, pessoal, é isso. E eu não gostei desse livro justamente pela quantidade de pessoas narrando a história. Ficou uma história muito confusa, o livro ele ficou bem arrastado, a leitura não foi prazerosa, porque cada capítulo é narrado por uma pessoa diferente, e são mais ou menos 8 ou 10 narradores ali da história. Cada vez que a Naomi cita um nome, é a Robin, que é uma colega dela da faculdade. No outro capítulo, a Robin narra um capítulo inteiro. Aí essa Robin cita o nome de uns
X na história, e esse X aí começa a narrar a história, e a gente começa a se perder no meio desse monte de personagem. Fora que os personagens, eles têm nome repetidos, então a gente tem 2 Bruces, a gente tem 2 Robins, e cada Bruce e cada Robin tem envolvimento com pessoas diferentes, e ai, super confuso. Não gostei da forma como a história foi contada, não gostei da história em si. Eu acho que a ideia da história é muito boa, inclusive eu tava esperando ali, sabe? Ah, vai ser legal, só que não foi. E a única coisa boa nesse livro, por incrível que pareça, foram os últimos 4 ou 5 capítulos, que esses sim são narrados pela Naomi, pelo L, só por eles. E eu acho que ali a escrita foi fluida, a história foi bem rápida, o desenrolar da história eu gostei bastante, apesar de não ter entendido muito a história como um todo, mas acho que a solução do problema foi bem eficiente e eu acho que é uma coisa bem realista. Mas enfim, eu acho que não valeu a pena eu ter lido, sei lá, 100, 130 páginas para 20, as últimas 20 páginas ser boas. Acho que não, sabe, não foi muito bem, não foi uma recompensa boa. E eu dei 2 estrelas para esse livro, infelizmente eu não gostei. Mas o lado positivo disso tudo é que eu li em e-book, eu não paguei nada pelo livro, então, né, graças a Deus, imagina se eu tivesse comprado. Enfim, pessoal, é isso. Esses foram os livros que eu li, né, no mês de novembro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já leu algum desses livros, se você concorda com o que eu disse ou não, comenta aqui pra mim, que a gente vai conversando aqui pelos comentários. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um curtir aqui embaixo, que ajuda bastante na divulgação do canal. Compartilha esse vídeo com os amigos de vocês. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E não se esquece de ir lá na caixa de descrição conferir os links que eu vou deixar lá, tá bom? Um beijo e tchau, tchau.